Razão e proporção. Estabeleça uma razão associada com as frases. Então, isso é uma matéria que vocês talvez não entendam. O que é razão? Vocês vão entender na prática. De cada 10 brasileiros, 6 gostam de futebol. Isso não significa que 3/5 dos brasileiros gostam de futebol? Se 6 de cada 10 gostam de futebol, 3 de cada 5 gostam de futebol. Como é que eu sei? 6 de cada 10, se eu simplificar por 2, 3/5. Isso chama razão, tá? Então o que é razão? É esse tipo de comparação. Olha como é fácil. Isso é mais fácil talvez que equação no começo, depois complica um pouco, mas vamos prestar atenção. De cada 60 pessoas, 20 disseram que gostam do prefeito. Esse é o outro submódulo, tá? De cada 60, 20 gostam do prefeito. Que razão é essa? Não. Qual que é a razão aqui? Qual a razão das pessoas que gostam do prefeito? Não é do esquilo não, tá? Bom, pode ser, né? É só 20. Qual que é a razão aqui? Qual que é a razão? 20 sobre 60, concorda? 20 de cada 60. Simplifica por quanto aqui? Não, por 10 primeiro. 2/6. Agora por 2, 1/3. Concorda que essa razão é 1/3? Estão entendendo o que é razão? Por exemplo, qual que é a razão de meninas e meninos nessa sala? 1 para 5. Eu leio 1 para 3. Tem 1 em cada 3 pessoas que gosta do prefeito. 1 para 3. Olha aqui. Testamos 400 peças. 186 apresentaram defeito. Essa é a razão. Concorda? Então essa razão vai dar 93.200. Tá? Tem uma razão muito importante. Tem uma razão muito importante que chama porcentagem. Porcentagem é o seguinte: 85 de cada 100 pessoas que votaram ontem para a eliminação do Big Brother votaram no Vitor Hugo. 85 de cada 100. E eu acertei, vocês viram? Acertei certo. Ontem eu falei na aula exatamente a porcentagem que deu. Não deu nem margem de erro. Eu falei certinho. Acertei no inteiro, né? 85 sobre 100 é 85%. A porcentagem é uma razão de cada 100. Agora, vamos ver essa razão que é um pouco mais complicada. De cada 6 horas trabalhadas, é necessário 15 minutos de descanso. Tem aluno que pode pensar que a razão aqui é 15/6, certo? Mas não é, é 15 minutos para 6 horas. Quando eu tenho razão de medida, eu tenho que transformar tudo ou em minuto ou em hora. Vamos fazer as duas formas. Quantos minutos tem 6 horas? Quantos minutos tem 6 horas? 360. É só fazer 4 vezes. Ah, entendi o que você fez, Ítalo. Mas não, é só fazer 6 vezes 60. Daqui a pouco vocês vão ver que o Ítalo falou certo. Não tem minuto e minuto aqui? Então eu posso cortar minuto com minuto. Sobrou 15.360. Divide por 3, vai dar 5.120. Divide por 5, dá 1,24. Então, você tem que descansar 1 minuto de cada 24 minutos trabalhado. Tá certo? Isso é razão. O Ítalo deu uma ideia mais fácil. Vamos transformar minuto em hora. 15 minutos deu 1/4 de hora? Eu, quando fui aprender inglês, a gente tinha que saber isso aqui. Porque lá nos Estados Unidos, eles falam a quarter past tal hora. Hã? É 1/4. Lá eles falam, que horas são? Ah, falta 1/4 para 7. Eles falam desse jeito. 1/4 para 7 é 15 minutos. Então 15 minutos é 1/4 de hora. Vou cortar hora por hora. Lembra como é que divide fração? Como é que divide fração? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, que é 6 sobre 1 vira 1/6. Então vai dar 1,24. Viram que as duas formas funcionam? Perceberam que as duas formas dão o mesmo resultado?
Agora é o seguinte, hora e minuto é grandeza da mesma espécie, porque hora mede tempo, minuto mede tempo. Agora aqui eu quero razão entre litro e quilômetro. Não dá para transformar litro em quilômetro, nem quilômetro em litro. Imagina eu perguntar, quanto quilômetro de tinta cabe aqui dentro? Estou com um potinho de tinta na mão. Não tem jeito. Ou perguntar, quantos litros dura essa aula? Entendeu? Não tem jeito. Mesmo que a gente fale, qual que é a distância? Eu já falei assim, qual que é a distância daqui até Guaxupé? Tem gente que fala 20 minutos. Não é 20 minutos de distância, 20 minutos é o tempo que eu gasto. Mas a gente fala 20 minutos para estimar, mas não é uma coisa perfeita. Como é que eu faço isso? Meu carro gasta 40 litros para 280 quilômetros. A razão de... Só um minuto. 280 quilômetros por 40 litros, você concorda que eu estou gastando 7 quilômetros por litro? Concorda que eu estou gastando 7 quilômetros por litro? Então a razão é 7 quilômetros barra litro. Essa barra é a razão entre quilômetro e litro. Isso aqui é razão. Isso é uma razão especial chamada consumo médio. Os pais de vocês não falam isso? Meu carro faz 15 km por litro. Fala, Marcos Paulo. Se fosse Suzana, Hã? se fosse Suzana, Fosse quem? Suzana. Ah, ia gastar 2 minutos. Hã? Ah, então, mas tem quilômetro por hora também. Aí é uma outra razão, que é a velocidade, tá? Tem razões muito importantes. Ó, tem 5 razões especiais. Velocidade, escala, densidade demográfica, consumo médio. Eu vou falar sobre todas elas, se der tempo, agora ainda. Vamos lá. Isso aqui foi questão concreta, concorda? Só uma coisa, razão e proporção é uma das matérias que mais cai no Enem. Só que não é fácil assim, tá? Algumas são fáceis assim. Agora eu quero saber, ache a razão irredutível. O que é razão irredutível? É uma fração 4 sobre 26, 144 sobre 192, 91 sobre 104, 0,5 por 0,25. Mas eu tenho que fazer o quê? Simplificar isso. Então aqui é conta. Como é que eu simplifico 4,26? Divide em cima e embaixo pelo mesmo número. Eu vou colocar aqui o número, 2. Quanto que é 4 por 2? 26 por 2. Então aqui dá 2 13avos. Aqui, por quanto que eu vou dividir aqui? Por 2. Vou fazer a divisão para vocês, tá? Por quanto que isso aqui dá para dividir? Eu sei fazer conta rápida, então eu vou fazer a divisão. Isso aqui divide por quanto? Alguém consegue achar um número maior que divide 36 por 48? 6. 6. Podia ser 12 também. Aqui dá 6 e aqui dá 8. Um número que divide 6 e 8. Pode ser qualquer número. Você tem que fazer isso até não dar mais. Um número divide 3 e 4. Então acabou. Isso é razão irredutível. É a mesma coisa que fração irredutível. Tá? Só que tem uns desafios aqui. 91, 104. E aí, qual que é a razão? A razão é só fazer isso, tá? Por um número em cima do outro. Hoje teve um exercício que você tinha que fazer uma conta e no final achar a razão. Lembra? Ele estava aqui. É achar a idade de 2 caboquinhos, do José e do Luiz. No final, era só colocar a idade do Luiz sobre a idade do José, porque pediu a razão da idade deles. E 91 e 104, qual que é a razão? Divide por quanto 91 e 104? Tem gente que fala, Otávio, por nada. Vocês têm ideia de quanto que divide aqui? Você tem que quebrar a cabeça, porque às vezes cai uns números assim, eu não lembro. Alguém sabe uma conta de vezes que dá 91? O Marcos Paulo sabe. 3 vezes 7 é 91. Decorem, isso é um produto notável. Decorem, um produto bem famoso. 91 é 3 vezes 7. Então, eu vou tentar dividir por 13 e por 7. Vamos ver. 104, será que divide por 7? Dá 1, sobra 3. 34 por 7 não dá.
Dá 4, sobra 6. Vamos tentar por 13. Será que 8 vezes 13 dá 104? Vamos ver. 13 vezes 8. Se não der, não dá para simplificar. 8 vezes 3, 24. Vai 2, 104. Deu. Então, vou dividir por 13. Vai dar 7 otávios. Certo? Deu para entender? E esse aqui? Como é que eu simplifico? De cabeça eu sei. Meio não é o dobro de 0,25? Então a razão aqui é 2. Concorda? Esse é o dobro desse. Meio é o dobro de 0,25. Então a razão aqui é 2. Isso aqui vai dar 2 no final. 2. Tá? Mas como é que eu faço? Como é que eu faço? Quem arrisca? Deixa eu só pôr mais bonitinho. Como é que eu faço para simplificar essa fração que tem vírgula? Que eu faço? A primeira coisa que eu faço aqui. Bruno, o que é a primeira coisa que eu faço aqui? Para simplificar isso. Pode cortar a vírgula, mas antes de cortar a vírgula, o que eu tenho que fazer? Ótimo, Ítalo. Tem que fazer uma coisa antes de cortar a vírgula. Sim, mas cortando a vírgula, o zero vai sumir mesmo. Eu tenho que fazer uma coisa antes de cortar a vírgula. Quando que eu posso cortar a vírgula em matemática? Quando que eu posso cortar a vírgula? Quantas casas tem depois da vírgula aqui? E aqui? Eu tenho que igualar as casas. 0,5 não é 0,50? Assim que eu igualar as casas, eu posso cortar essa porcaria da vírgula. Aí, como é 0, eu não preciso colocar número começado por 0. Isso aqui é 50, isso aqui é 25. Aí é só dividir por 25. Vai dar 2 sobre 1, que é 2. Quando é sobre 1, eu ponho só o número inteiro. A razão é 2. A razão de homens para mulheres aqui é 5. Não, de homens para mulheres. Não é o total de aluno para mulher. Certo? Ok? Deu para entender essa parte aqui? Não vou fazer todos, porque senão vai ficar muito cansativo. Tá? Eu vou pular alguns. Depois eu volto nas frações, vamos fazer medida. Depois eu volto, vou fazer tudo aqui. Vou até salvar, que se eu não fizer aqui na aula hoje, eu vou fazer depois, vou marcar outra aula e vou terminar. E se quem não puder vir, assiste em vídeo. Qual que é a razão de 5 metros e 4 metros? Agora a razão de medida. Não é só por 5 metros sobre 4 metros? Ó, preste atenção para vocês verem como é que é. 5 metros sobre 4 metros. O que eu faço agora? Vai dar 5 quartos. Estou vendo o Dimitri, eu vi ele fez tanto amigo nesse curso. Dimitri enturmou com todo mundo. O Dimitri eu achei que ele era de Cabo Verde. Eu sabia, se ele não fosse, se eu não conhecesse, eu achava que era de Cabo Verde. Por que eu pude cortar metro com metro? E aqui, vamos lá. 2,6 metros e 20 centímetros. Eu posso cortar metro com centímetro? Por quê? Então eu faço o quê? Ou eu transformo metro em centímetro ou centímetro em metro. Concordo que 2,6 metros é 260 centímetros? Dividido por 20 centímetros. Corto esse com esse. Posso cortar o zero, né? Não, vamos cortar o zero. Só posso cortar zero no final. 26 dividido por 2. Vai dar 13 sobre 1. 13. Ah, Otávio, e se eu quisesse fazer assim? Outro modo, tá? Esse é um modo, fazer outro separado aqui. Eu invoquei e eu quero transformar 20 centímetros em metro. Aqui é centímetro, tá? 20 centímetros é 0,2 metros. Eu, por algum motivo, sei isso de cor. O que eu venho aqui e faço? Eu venho e corto a vírgula. Essa vírgula com essa. Então, o que vai acontecer? Vai dar 26 metros sobre 2 metros. Divide por 2. 13 sobre 1. 13. Perceberam que dá no mesmo? Certo? E se fosse litro, podia fazer a mesma coisa? Se no lugar de metro aqui fosse litro? E se fosse grama?
Tudo mesma coisa, tá? Tudo mesma coisa. Aqui, ó, vamos fazer um. 2 litros e 200 ml. 2 litros tem quanto ml? 2.000 ml. Isso aqui é útil para eu saber quanto, por exemplo, quantos ml eu pus misturando e não sei o que. Concentração. Bom, eu posso cortar ml com ml agora. Eu posso cortar esse 0 com esse 0. Eu posso cortar esse 0 com esse 0. Quanto que é 20 dividido por 2? Olha aqui, 50 ml e 1 litro. Vamos lá. 50 ml e 1 litro. Quantos ml tem em 1 litro? Quantos ml tem 1 litro? 1000. Então 50 ml sobre 1000 ml. Concorda? Que 1 litro tem 1000 ml? Rapela esse com esse. 0 com 0. Ficou 5 sobre 100. 5 sobre 100 divide por 5. 1 sobre 20. Entendeu o que é razão? Isso que eu estou fazendo é razão. A razão é 2 kg e 200 gramas. 2 gramas e 200 kg, ao contrário. 1 kg tem quantos gramas? Então aqui tem 200.000 gramas sobre 2 gramas. Corto esse com esse, divide por 2, dá 1 sobre 100.000. 1 sobre 100.000. Tá bom? Deu para entender? Não é difícil, concorda? Só que tem que fazer conversão. Olha aqui, 2 minutos e 1 hora. Ó, eu faço a letra O daqui a pouco. 2 minutos e 1 hora. Depois eu vou fazer todos, tá? A gente volta para fazer os mais difíceis. Então, quem vier na outra aula e não veio nessa, tem que assistir esse vídeo. 2 minutos e 1 hora. 1 hora tem quantos minutos? 60, né? Então concorda que 2 minutos é 1/30 da hora? Só dividir por 2. Certo? A letra O de Otávio. 3 horas e 2 dias. 2 dias tem quantas horas? Não, 2 dias. 48 horas. Corto hora com hora, 1/16. Tá? Deu para entender isso? Tranquilovski? Certo? Tranquilovski é brasileiro na Rússia. Tava tendo briga lá. Eles queriam separar a briga, não sabiam o que falava. Tranquilovski, Tranquilovski, para o cara sossegar. Alguma dúvida até aqui? Uma dúvida? Pode perguntar, tá? Depois eu volto fazendo. Letícia, está conseguindo acompanhar? Tá. Tá mesmo? Tá. Eu estou fazendo rápido, mas se me perguntar eu vou mais devagar. Tem fração aqui, ó, tá? Vamos fazer um de fração. Ó, o que é 2 horas e 1/3 de hora? O que é 1/3 de hora? Quantos minutos é 1/3 de hora? 1 hora tem 60. E 1/3 de hora? Concorda que 1/3 de hora são 20 minutos? São 2 horas e 1/3 é 2 horas e 20 minutos. Que é 140 minutos, concorda? Que 2 horas 120 minutos, mais 20, 140. Então essa bagaça aqui, 140 minutos. Então 140 minutos por 20 minutos. Corta esse com esse, 0 com 0, divide por 2, 7 sobre 1. A razão é 7. Hã? Ele deixou 2 horas e 20 minutos, sobre 20 minutos. O Fuentes me fez lembrar um outro jeito, que eu sou esperto, eu sei fazer. 2 inteiros e 1/3, eu vou dividir. 20 minutos é 1/3 de hora? Então vou fazer essa razão aqui. Olha ali. Não sei se você lembra o número misto, multiplica pelo de baixo, soma pelo de cima. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7/3. 7/3 sobre 1/3, corta esse com esse, fica 7 sobre 1, que é 7. Também dá certo. Tá? Viram que todos os caminhos levam para Roma?
Quero mandar um abraço para São Pedro da União, Bom Jesus da Penha, Conceição Aparecida, Cabo Verde, Juruáia, Nova Resende, Itamogi e Muzambinho e outros que entram. Guaxupé, que tem a Iris, que virou amiga do Ítalo. Tá? O Ítalo fez vários novos amigos nesse curso. Conhece o Ítalo? Ele tem uma colega que é tua irmã. Não, ao contrário. Ele tem uma irmã que é tua colega. A Lavínia. Como é que ela chama? Lavínia. Lavínia Cainelli Gomes. Ela tá no 9º ano lá. Olha pra você ver como eu confundo. Eu falei que ele tinha uma irmã, ela tinha uma irmã, que era colega do Ítalo. Hã? Chama? Você não é irmã dele não, né? Vai que ele é uma irmã escondida, certo? Mas sério que a Lavínia tá? Prédio sim, então não é não. Eu tenho certeza que ela não faz Podemos. Tenho certeza que a Lavínia não faz Podemos. Vamos lá. Eu quero saber a razão inversa de 5 quartos. Qual que é? Não é só trocar o 5 e o 4? O que é inverso em matemática? Presta atenção. Tem duas palavras em matemática, uma é oposto e outra é inverso. 5. Qual que é o oposto de 5? Menos 5. Qual que é o oposto de menos 3? Mais 3, ou 3. Qual é o oposto de 0? 0. Qual que é o oposto de 1/3? Menos 1/3. Certo? Agora, o que é inverso? Inverso é o contrário. O inverso de 5 é 1/5. O inverso de menos 3, menos 1/3. 0 não tem inverso. E o inverso de 1/3 é 3. Não, mas é porque não é exatamente vazio, tá? Eu entendi que você está falando, fazer isso, né, Ítalo? Mas não pode, porque é diferente. Agora veja, presta atenção, para entender diferente de inverso e oposto, qual que é a razão inversa de 5 quartos? 4/5, certo? Qual que é a razão inversa de menos 5? Menos 1/5. Por quê? 5 não é 5 sobre 1? Nossa senhora. Ele faz isso, eu não sei desfazer. Ele faz, porque tem um botão aqui na caneta que a gente aperta e ele fica segurando. É para quem é desenhista, eu não sei desenhar nem nada. Não sei desenhar nem círculo, ó. Ficou bom. Vou tentar desenhar. A minha irmã respondendo? A minha irmã respondendo? É o Gremlin. A Beatriz respondendo? Por quê? A Kate da prova aqui. Isso aqui é um bichinho, é fofo. Eu sou fofo. Não, não é fofo não. Não entendi? O que tem do mal? Piada interna. A gente faz umas piadas internas. Tipo, você viu que tinha um exercício que falava padrão? Vamos lá. Como que eu acho o inverso de 0,25? Que fração que é 0,25? 1/4, concorda? Mas vamos fazer certinho. 25 sobre 100 divide por 5, 1/4. Mas eu quero o inverso. O inverso é o quê? Não é 4 sobre 1? Então a razão inversa de 0,25 é 4. Não, mas 25 sobre 100 é 1/4. Porque 25... é verdade. Verdade, obrigado, isso. Que é 1/4. Então o inverso é 4. Igual 0,2. Concorda que isso aqui é 2 décimos? Concorda? Concorda que 2 décimos é 1/5? Qual que é o inverso de 1/5? 5 sobre 1, que é 5. E aqui eu tenho que passar número misto em fração. Não sei se você lembra. Eu expliquei ano passado. 3 vezes 3 mais 2, 11. O inverso de 11/3 é 3/11. Talvez quem está assistindo pode ter dificuldade, porque aqui tem que lembrar como transformar a fração simplificar a fração, como transformar a decimal em fração, e tem que lembrar também como é que passa o número misto para fração.
tá? Por exemplo, 3 e 2 terços, como é que eu sei que é 11 terços? Eu faço 3 vezes 3, 9, mais 2, 11, 11 terços. Esses detalhes, se você aí que está assistindo não sabe, tem que tentar relembrar. Não é a matéria que tem dificuldade. A razão inversa de AB é BA, certo? Então o inverso é só isso, é só inverter. O que a pessoa pode ter dificuldade é em outra parte da matemática, que é fazer isso daqui, tá? Não, eu coloquei letras só porque o quê? O A é um número qualquer, o B é um número qualquer. Eu podia colocar, por exemplo, a razão entre B e M, o inverso é MB. Podia pôr letra que eu quisesse. Podia colocar Ítalo e Cauã. O inverso é Cauã sobre Ítalo, certo? A pessoa ficou BA. BA é quem? Bruna Aureliano. Essa galera do começo da chamada. Olha aqui. Agora vamos a razões especiais. Primeira razão especial chama escala. Por que escala? Porque quando você faz um mapa, tem como o mapa ser em tamanho real? Imagina o mapa do Brasil. Você tem que incluir Imagine um mapa do Brasil, do tamanho do Brasil. Não tem jeito, não conversa não. Então a escala é uma razão entre tamanho do mapa e tamanho real. Escala é razão, tá? Vocês estão conversando, presta atenção. Então escala é tamanho do mapa sobre tamanho real. Essa questão está na página, não precisa acompanhar não, página 11. Acompanha aqui na lousa que dá para entender. Então vamos lá. Um comprimento real de 12 metros foi representado por 6 centímetros. Qual é o tamanho do mapa aqui? Qual é o tamanho do mapa? 6 centímetros. Qual é o tamanho real? Então concorda que escala é só fazer a razão entre 6 centímetros e 12 metros? Igualzinho eu fiz no exercício anterior. Então quem está assistindo, só olhar no exercício anterior. Eu quero fazer a razão entre 6 centímetros e 12 metros. Só que 6 centímetros, vou deixar, e 12 metros eu vou multiplicar por 100. Entenderam o que eu fiz? Transformei em metro em centímetro, multipliquei por 100. Agora eu posso cancelar e dividir por 6. 1/200. Concorda que a razão, a escala desse mapa é 1/200? Em geral, escala tem mapa que escreve assim, 1/200. Mas você concorda que fração é divisão? Sabia que isso aqui que põe na escala é divisão? Já viram o mapa com essa escala assim? 1/200? Todo mapa tem uma escala. Eu não tenho internet aqui para entrar, mas eu não vou entrar. Qualquer mapa que pegar vai ter assim, ó. Pessoal, 1/200. Isso, pegar o mapa de geografia, tem um livro de geografia? Procura um mapa para você ver. Sempre vai ter a escala. Vamos olhar lá. Eu fiquei curioso também. Isso é uma curiosidade de geografia? Então, mapa, a escala. É que aqui está 148 tem um assim. Isso aqui é várias escalas, tá? Só que aí é um tipo diferente de escala. Isso aí é esse livro aqui que tem escala. O livro dele tem um segmento e diz quanto que mede o segmento. Não tem. Esse livro aqui é diferente. Todos tinham. É mais comum a outra escala. Alguém tem um outro livro de geografia? Você tem, Bruno? Tá, eu vou mostrar depois, eu acho que tem. Ok? Então a escala é 1/200. Deixa eu ver se eu acho um mapa aqui. Eu não sei se eu tenho livro de geografia aqui. Vou ter, ué. Muito provável. Não, eu acho que eu tenho. É que não pega sem internet. Eu tenho. Que merda. Vai acontecer toda hora isso. Eu acho que eu tenho livros aqui. Vamos ver. Vamos escrever geografia na busca. Eu tenho uma biblioteca. Então, biblioteca, eu vou escrever geografia.
Só que eu tenho que escrever com teclado virtual porque tá sem. Ô, merda. G9 não. Geografia. Vamos ver. Caderno de Geografia, já apareceu aqui, ó. Professor de Geografia Manaus, vamos ver se vai aparecer. Deixa eu ver se tem. Não, isso aqui é uma prova mais tradicional. Vamos ver. Caderno de Geografia. Geografia, caderno de questões. Vamos ver. Aqui não sei se vai ter. Vamos ver. Isso aqui é Geografia do Enem. Acho que vai ter sim. Vamos ver. Não, Geografia, vamos ver. Geografia. As escalas estão bem fofinhas, então não são, essas escalas aí são mais bonitas do que essa aqui tradicional. Vocês gostaram do bebê? Só Geografia. Creio que eu vou achar em Cija, que legal. Então, eu devia ter uns preparados para vocês. Aqui vai ter. Não vai não. Deu ruim. Quem? Não. Geografia. Eu quero achar um livro de geografia. Eu tenho um monte de livro aqui na minha biblioteca. Vamos ver se esse aqui. Vamos. Cartas aos alunos. Querido aluno, nosso livro, ele apresenta geografia. Aqui, vamos ver esse mapa. A escala igualzinho o mapa do Cauã. Mas que viadeza esses mapas, pelo amor de Deus. Não tô achando, pessoal. Depois eu mostro pra vocês. Eu acho que, tá vendo? Só aparece escala assim. Escala assim não resolve. Sabe por que eles fazem escala assim? Porque esses mapas, eles podem ser ampliados ou reduzidos. Eu acho que com a da internet, eles estão fazendo escala só desse jeito aqui, ó. Tá, mas depois eu mostro pra vocês. Vamos continuar a aula, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Tá? Mas escala é 1:200, tá bom? Depois a gente volta neles. Eu acho que tem, não vai ser difícil de achar, tá? Olha aí. A distância, olha aqui. Então vamos retomar. Escala é tamanho real, tamanho do mapa sobre tamanho real. Isso é escala. A distância entre duas cidades em linha reta é 240 km. Isso é tamanho real do mapa? Tamanho real. E foi representada por 12 centímetros. Concorda que eu posso fazer isso? Agora, como é que eu passo quilômetro para centímetro? Vamos primeiro passar para metro. 240 km é quantos mil metros? 240 mil. Então, de quilômetro para metro eu ponho 3 zeros, concorda? Mas 1 metro tem quantos centímetros? 100, então tem que pôr mais 2 zeros, concorda? Concorda o que eu fiz, pessoal? Presta atenção. Pus 3 zeros para passar de quilômetro para metro, mais 2 zeros para centímetro. Rapelo quilômetro por quilômetro, divido isso aqui por 12. 12 por 12, 1. 24 por 12, 2. E tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. Então, a escala desse mapa é muito menor do que a outra. É 1 para 2 milhões. Certo? Deu para entender a escala? O que é escala? Isso aqui chama escala. Quase pus escola. Não, Os alpinistas devem estudar isso. Por quê? A escala. Nossa. Acho que é o vírus. Acho que é o. Não é o.
Você conhece o Lucas? Um parente meu pequenininho. O Lucas. Ó. Agora, outra escala famosa. O Lucas, gente boa pra caramba. Outra escala, só não é muito engraçado. Uma outra escala importante é a velocidade média. Velocidade média, essa palavra, vocês sabem que é velocidade. Por exemplo, o Tiago veio do IF, ele, o Felipe, a Lívia, o Júlio e o Lucas também. Só que a velocidade do Lucas foi menor. Então, velocidade média é a distância sobre o tempo. Concorda? Que isso é velocidade? Um carro percorre 320 km em 4 horas. Qual que é a velocidade dele? 320 por 4 dá 80, concorda? 80 km por hora. Deu para entender? Entende que é 80 km por hora? Por que essa barrinha aqui? Essa barrinha aqui é por quê? Essa barrinha é essa barrinha aqui. Tá vendo? Então, o certo seria colocar 80 km por hora. Por quê? Eu dividi 320 por 4, 80. E o quilômetro por hora ficou aqui. Só que a gente põe assim, tá? Então, o que é quilômetro por hora? É a razão entre os quilômetros e as horas. Se tiver dúvida, pode perguntar, tá? A Suzana chegou em 2 horas. Não, mas 80 km por hora significa, se é 4 horas, 320 km. Se a Suzane fizer em 2 horas, 160 km por hora. Suzane é irmã do Thiago, ela é muito rápida. Olha que exercício que eu não vou fazer sem calculadora. Vou até chamar ela. Vem, menina. Vou chamar a menina. Olha, aqui é a menina calculadora. Por que eu vou fazer com calculadora? Porque é um número muito grande e eu quero que vocês entendam. Então é o seguinte, vamos lá. Deixa eu pôr aqui. O estado do Ceará tem essa população aí em 91. É um exercício novinho, você vai perceber. O estado tem a área e aquela população. Olha como razão é usada em geografia, Ítalo. Eu tenho um conceito chamado densidade demográfica. Já aprenderam isso em geografia? Já aprendeu em geografia? Isso. Então, o que é densidade demográfica? É a população de uma cidade, ou do estado, ou de um país, dividido pela área. E vai ser em habitantes por quilômetro quadrado. A população do Ceará é isso aqui. Era, né? Agora é muito maior. Habitantes. Vou pôr AB. Sobre aquilo de quilômetro quadrado. É um valor que não dá muito fazer sem calculadora. Ninguém pede na prova densidade demográfica sem calculadora. O que eles podem fazer é dar 5 estados e dizer qual tem maior densidade demográfica. Certo? O calculador saiu andando sozinho. Então, a densidade demográfica do Ceará é isso dividido por isso. O que eu vou pedir na prova? Eu estou fazendo simulado, já está pronto o simulado de vocês. Eu coloquei as 5 cidades que faz Podemos, menos Juruá que não coube, faz Podemos E. Eu pus Itamogi, São Pedro da União, Nova Resende, Cabo Verde, Muzambinho e Perso, quem tem mais densidade demográfica. Por quê? Não, Muzambinho acho que é a que tem mais. Aí, esse é muito complicado. Olha que número que vai dar. Deu um monte de número, certo? Então, em lugar de pôr igual, eu faço assim. Eu ponho 2 cobrinhas, tá? Para dizer que é aproximado. E coloco ali, ó, 43,7. 43,7 habitantes por quilômetro quadrado. Significa que cada quilômetro quadrado do Ceará tem em média 43 pessoas. Ó. Essa questão tem que ser um zombi. Isso chama densidade demográfica, tá? Isso é uma razão também. Razão de geografia. Olha esse tracinho aqui. Toda vez que você vê esse tracinho é razão, tá? Isso chama razão. Vou pular agora, porque senão não vai dar tempo. Depois vocês fazem as razões. Aqui tem uma razão chamada densidade. A gente vai fazer depois, tá? Não vai dar tempo. E vamos para proporção. O que é proporção?
São os conceitos mais importantes da matemática e mais difíceis de explicar. O que é uma proporção? Quando eu tenho duas razões iguais, eu tenho uma proporção. Isso é uma proporção. Quando eu tenho uma razão igual a outra. Parede é igual a parede? Não, deixa eu dar um exemplo. Eu tenho o sol aqui. Eu tenho uma sombra. Aí aqui eu tenho um prédio. E eu tenho aqui um outro prédio também, uma coisa pequenininha. Tá, presta atenção. Eu tenho o sol. Aí tá batendo raio de luz aqui e raio de luz aqui. Esse é um prédio que tem 20 metros. E isso aqui é uma casa de 5 metros. Se a sombra do 20 metros for 30 metros, quanto vai ser a sombra dos 5 metros? Não, mas vamos pôr um número melhor? Não. Vamos pôr aqui... Só para a gente não ficar trabalhando com número com vírgula. Vamos pôr aqui. Se aqui for 6 metros. Se aqui for 20 metros, faz 30 metros de sombra. Se for 6 metros, quantos metros de sombra faz? Quem sabe? Sem fazer conta. Você concorda que aqui a sombra é 1 vez e meia o 20? Então 6 metros vai fazer sombra de 9 metros. Por quê? Isso aqui não é 1 vez e meia 20? Qual é a metade de 20? 20 mais 10? 30. Qual que é a metade de 6? 6 mais 3? 9. A sombra é 1 vez e meia o prédio. Isso aqui eu posso mostrar que as duas razões são iguais. Olha aqui, ó. 30 sobre 20, essa razão aqui. 30 sobre 20. E essa razão aqui é 9 sobre 6. Vamos simplificar as duas. 30 sobre 20 dá para dividir por 10. Vai dar 3 sobre 2. E aqui dá para dividir por 3. Vai dar 3 sobre 2. Não deu a mesma razão? Significa que isso e isso é a mesma razão. E isso então é a proporção. Essa igualdade aqui chama proporção. O que é proporção? Igualdade de duas razões. Essa razão é igual a essa. Então isso é proporcional. Uma foto é proporcional à pessoa. Por exemplo, vamos supor que o corpo do Dimitri é 10 vezes a cabeça dele. Uma foto, o corpo vai continuar sendo 10 vezes a cabeça, não vai? Mesmo que a dimensão seja menor. Quer dizer, a razão da cabeça do Dimitri, o corpo é 1 para 10. Uma cabeça para 10. Quer dizer, o corpo é 10 vezes maior. Se a foto, a cabeça do Dimitri, fez o pôster do Dimitri. A cabeça do Dimitri tem 2 metros. O corpo vai ter 20. Se a cabeça do Dimitri tiver 5 centímetros, o corpo do Dimitri vai ter quanto? 50 centímetros. Deu para entender? Isso chama proporção. Se eu faço uma proporção, eu tenho essa igualdade. Eu quero mostrar uma coisa que acontece com uma proporção. Tá? Deixa eu dar um outro exemplo, mais fácil de entender. Tem uma pessoa que ela não sabe quanto que ela ganha por hora, mas ela sabe que se ela trabalhar 10 horas, ela ganha R$200. Ela não sabe. Ela sabe que se ela trabalhar 10 horas, ela ganha R$200. Certo? Quanto que ela vai ganhar se ela trabalhar 15 horas? Se ela trabalhar 10 horas, ela ganha R$200. E se ela trabalhar 15 horas, quanto que ela vai ganhar? Pausa aí e pensa. Uma pessoa trabalha 10 horas, ganha R$200. Se ela trabalhar 15 horas, quanto que ela ganha? Falta assim, A, B ou C. Não, mas é 300, concorda? Se a pessoa trabalha 10 horas, ganha 200. Se ela trabalha 15, ela ganha 300. Isso é uma proporção. Tá? Deixa eu dar uma proporção mais simples. 2/3 não é igual a 4/6? Quando eu tenho uma proporção, fala uma outra. Ó. Fala uma razão igual a 1/5. Deixa eu apagar isso aqui. Fala uma razão igual a 1/5. Fala, Marcos Paulo. 2/10. Fala uma razão igual a 3/4. (9/12). Certo?
Olha o que vai acontecer aqui, Dimitri, olha que legal. Se eu multiplicar 2 vezes 6, quanto que vai dar? 12. Multipliquei 2 e o 6. Se eu multiplicar 3 e o 4, dá quanto? Olha aqui. Quanto que dá 1 vezes 10? 1 vezes 10. Quanto que dá 2 vezes 5? Repararam que é igual? Quanto que é 9 vezes 4? E quanto que é 3 vezes 12? Isso sempre acontece. É sempre igual. Se não for igual, não é uma proporção. Isso chama propriedade fundamental das proporções. Então, isso que eu quero ver. Vamos verificar se esses 4 números formam uma proporção. O que eu faço? Eu coloco 7 sobre 11, 21 sobre 27. Aí eu faço 7 vezes 27, eu vejo se dá 11 vezes 21. Dá para saber que não vai dar. Não sei porque eu pus um número tão grande aqui, mas 7 vezes 27, vamos colar, estou com preguiça. 7 vezes 27 vai dar 189. 11 vezes 21 é 210 mais 21, 232. É igual? 231. É igual? Não, é diferente. Então, não, vou pôr diferente aqui, não forma, a resolução é só isso, uma proporção. Deu para entender o que é uma proporção? São 2 razões iguais. Eu vou pegar um exemplo prático, vou pular uns, tá? Pegar um exemplo prático. Vamos ver se tem um exemplo prático. O João está vendendo uma vaca. Vamos ver. Ó. João está vendendo um saquinho de 5 laranjas ao preço de R$2. Márcio comprou 30 laranjas. Quanto pagou? Então a gente faz a proporção. 5 está para R$2. 5 laranjas está para R$2. Assim como 30 laranjas está para X reais. Certo? Entenderam como é que faz a proporção? 5, aqui em cima eu pus as laranjas. E aqui eu ponho... E tá gravando ainda, ó, que beleza. Não perdeu. Só ferrou. Não ferrou nada. Vamos lá. Se você está assistindo e viu que o professor de vocês tem problema técnico, é porque ele é pobre, tá? Então, como eu sou pobre, eu tenho uma bosta no computador. Se alguém quiser fazer doação de computador, não tô brincando, pessoal, nem aceito doação. Só se você for um milionário e já tiver ganhado Mega Sena 3 vezes, pelo menos, aí eu aceito. Entendeu? Mas cadê? Sumiu. Sumiu. Não. Por quê? O que aconteceu? Sumiu. Nossa. Ô, criança esperança. Olha a criança esperança ali, ó. Fica esperando. Vamos lá. Nossa, que porcaria. Mais ou menos, né? Não sei, acho que perdeu um pouquinho. Mas isso acontece nas melhores famílias. Depois a gente vai para a geometria, que é a parte mais fácil. Espero que eu não perca o vídeo. Se eu perder o vídeo, não tem importância, a gente grava de novo, mas eu vou gravar lá em Nova Resende, se precisar gravar de novo. E aí tem uma menina chamada Auleriana, que o Bruno queria namorar ela e ela ilude o Bruno. Se você está assistindo, fique sabendo. Olha, eu perdi um pouco, ó, tá vendo?
Perdi um pouco, mas tudo bem. Nossa, olha quanto que eu perdi. Perdi desde aquela hora que eu pus para salvar. Como é que eu vou saber o que eu já fiz? Que raiva. Não perdi não. Perdeu um pouquinho. Perdeu daqui para frente, ó. Vamos lá. Você tem 1% da salvação dele. Que isso? As coisas que ele tá copiando. Não, tá bom. Ele copiou que o 91 é 3 vezes 7. Já ajudou. Vamos lá. O João, então, ele tá vendendo 5 laranjas ao preço de R$2. O Marcos da laranjas, quanto que ele pagou? X. O que eu faço aqui? Só multiplicar em cruz. A propriedade, isso aqui, Ítalo, chama propriedade fundamental das proporções. Mas eu posso falar que eu multiplico em cruz. 5 vezes x, 5x. 2 vezes 30, 60. 5x é 60. X é igual a 60 dividido por 5. X é 12. Então, João pagou 12. Deu para entender isso aqui? É um exercício de proporção. E eu resolvo por equação. Então você vê como equação é importante. Olha esse outro aqui. Marlene. Marlene, o nome. Vocês conhecem uma Marlene com menos de 30 anos? Se a do João que estava vendendo, como foi ele que pagou o R$12? Não, é o Márcio que pagou. Tá, ignora. É o Márcio, viu, pessoal, aí que tá vendo. Então, ó, Marlene é costureira. Ela está fazendo camisetas encomendadas pela escola. Com 1,40 m de tecido, ela fez 2 camisetas. Então vamos lá. Com 1,40 m, ela fez 2 camisetas. Ela precisa saber quantos metros que ela precisa fazer 8 calças. É só multiplicar por 4, concorda? Mas eu quero fazer de outro jeito. 2x que é igual a 1,40 vezes 8. Quanto que é 1,40 vezes 8? 14 vezes 8, 112. Então vai dar 11,2. Então x é 0,2 dividido. A Marlene vai precisar de 5,6 metros. Então 5,6 metros de tecido. Deu para entender como é que resolve o problema? Essa matéria é uma das mais importantes da matemática. Que a gente depois vai retomar ela no B1, tá? Que o B1 deve começar em junho. Então, beleza. Vamos ver outro. Isso aqui é uma de gasolina e não vou pular, tá? Não vou falar de propriedades da proporção hoje. Você que está assistindo o vídeo, outros assuntos, eu falei o mais importante. Uma das coisas que aparece são exercícios assim, ó. Tá vendo? Como que eu resolvo exercício assim? Assim é fácil. Multiplica em cruz. 3 vezes x, 3x. 3 vezes x, 3x. 4 vezes 9, 6. X 6 dividido por 3. X é certo? E aqui? Multiplica em cruz também. 4, só que eu tenho que pôr parênteses quando estou multiplicando em cruz. E 2 vezes 9, 18. Entenderam o que eu fiz? 2 vezes 9, 18. 4 vezes essa bagaça. Põe entre parênteses. Aqui eu aplico a distributiva. 4x mais 4 igual a 18. Se você ainda não viu de equação, volta lá. 4x é 18 menos 4. 4x é 16. Não, 14. Então x é igual a 14 quartos, que é 7 meios. Resisto à tentação de escrever como número decimal, tá? E aqui, o que eu faço aqui? Multiplica em cruz também, presta atenção. 3, que multiplica 3x menos 5. Multipliquei esse por esse. Que é igual a 9, que multiplica x menos 2. Ok? Vamos aplicar o chuveirinho. 3 vezes 3x, 9x. Menos 15, que é igual a 9x menos... O que vai acontecer aqui? 9x menos 9x é igual a menos 15. 0x igual a menos... Que proporção é essa aqui? Impossível. Isso aqui é equação impossível.
Última, não vou fazer, vou sim. 4 vezes 6x, 24x. 8